Reforma tributária. Há anos o país discute a necessidade de mudanças na forma de arrecadação de impostos. O empresariado é massacrado pela carga tributária, o que trava o desenvolvimento. A PEC 45, que trata do assunto, propõe a substituição de 5 impostos por apenas um. O governo federal demonstra boa vontade no assunto, porém é preciso vontade política de todos os poderes. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o superintendente da Distrital Sul da ACI, José Rubens Hernandes. Em São Carlos, o mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o presidente da ACIA, José Janone Júnior. Em Sertãozinho, o diretor da Associação Comercial, Valceles Paulo de Melo. Em Franca, o advogado Fábio Genovez. Aqui ao meu lado, o deputado Baleia Rossi. Deputado, boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os amigos da TV Clube. Um prazer poder estar aqui em Ribeirão Preto. Parabéns pela integração de toda a nossa região para discutir um tema tão importante que é a reforma tributária. Essa reforma tributária que o senhor apresentou, ela está sendo debatida, ela está tomando corpo também dentro da sociedade civil e da sociedade política. Afinal de contas, o que essa reforma vai mudar na vida nossa de cada dia? Tira o quê? Coloca o quê? Olha, a base dessa reforma tributária que eu apresentei é um estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, que é um estudo de mais de 5 anos, coordenado pelo Bernard Api, que é economista, tem a participação do Nelson Machado, que é ex-ministro da Previdência Social, da Vanessa Canato, que é professora da GV e do INSPER, e do professor Eurico, também da GV, e outros especialistas. Ela prevê a simplificação tributária. Nós temos hoje o pior sistema tributário do mundo, cumulativo, que tem distorções, que não deixa o nosso país se organizar. E nós fomos buscar as melhores experiências do mundo, que é o IVA. O IVA hoje, ele é utilizado em mais de 160 países, entre eles Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, aqui na América do Sul, Chile, na África do Sul, a Índia agora conseguiu também votar o IVA. Então, o IBS que nós estamos propondo, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele unifica todos os impostos que incidem sobre o consumo. O PIS, COFINS e IPI federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. E acaba com essa história de cobrar um pouco na origem, de cobrar no meio da cadeia produtiva, que faz a cumulatividade. Hoje o brasileiro paga muito imposto, não sabe nem quanto paga de imposto, e coloca 100% da cobrança do imposto sobre consumo no destino, no local onde o produto ou o serviço é cobrado. Isso vai simplificar a vida de todos nós ou deixa ainda alguma dúvida para o futuro? Não, isso vai simplificar, isso vai fazer com que o custo Brasil diminui. Só para você ter uma ideia, Roberto, nós temos no contencioso, que é o CARF, só contencioso administrativo, sem contar as brigas entre estados, entre municípios. Só no contencioso nacional, nós temos de 700 bilhões de reais a 1 trilhão de reais. São empresas brigando com o fisco nacional para saber se consegue pagar uma alíquota menor, porque tem um incentivo aqui, porque tem uma diferenciação ali, tem uma exceção ali. Esse sistema brasileiro é muito ruim. Só para fazer uma comparação, nós votamos agora a reforma da Previdência, que é algo vital para o futuro do país. Só nesse contencioso, nós temos o resultado da votação da reforma da Previdência para os próximos 10 anos. Isso atravanca o nosso país. Isso faz com que as pessoas não consigam saber, primeiro, o que pagam efetivamente de imposto e, segundo, as empresas perdem competitividade.
Com a simplificação, com essa união, nós vamos entrar no parâmetro internacional de tributação e isso é bom para a população. Por quê? Porque um dos pilares da nossa proposta é a transparência. As pessoas vão saber o quanto se paga de imposto em cada produto. Por exemplo, se o produto tem um custo de R$ 80,00, você aplica 25% do IBS, que é o valor de referência, vai para R$ 100,00. Então, de R$ 100,00 vai estar lá na nota fiscal. Você está pagando R$ 80,00 pelo produto e R$ 20,00 pelo imposto. Hoje paga-se muito imposto no Brasil e não tem muito pouco retorno em saúde de qualidade, em educação, em segurança. Então, é uma forma de tornar essa tributação transparente e a população também poder cobrar do poder público depois um retorno naquilo que é mais caro à população. Está aqui em Ribeirão Preto o superintendente da Distrital Sul da ACI, José Rubens Hernandes. Como homem empresário, o que o senhor espera dessa reforma? Vai aliviar a barra ou não? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, deputado Baleia. Essa reforma, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouço falar, todo governo que entra, em uma reforma tributária necessária. A gente está chegando no momento que o Brasil tem um dos sistemas mais intrincados do mundo, um sistema de exceção que gera efeitos cumulativos danosos na economia. A ideia do IVA, está sendo chamada até de IVão aí na comunidade, no Brasil afora, ela é muito interessante, mas ela traz alguns aspectos, uma dificuldade muito grande, que vai se rever aí o Pacto Federativo. Então vai precisar obter aí a adesão dos estados e dos municípios. A gente já tem um histórico disso, uma situação exitosa, que é em relação ao Simples Nacional, que nós já temos uma gestão, né, um comitê gestor que já faz um trabalho em cima dessa tributação específica das empresas de pequeno porte. Então isso pode ser usado até como uma referência para poder facilitar essa transição. Mas há uma dificuldade porque a gente percebe que os municípios e os estados eles estão quebrados e eles precisam de receitas. E a gente tem uma impressão que esse IVA ele pode chegar num patamar muito elevado. Ele pode chegar em alíquotas até superiores a 25%. E isso pode trazer um efeito danoso. A gente tem em direito tributário uma visão, uma chamada curva de Laffer, que ela vai mostrar para a gente que a partir de uma certa incidência, a partir de uma certa tributação, não se aumenta a arrecadação. A partir de determinadas alíquotas, não se aumenta a arrecadação. Até é o contrário, se estimula outros atos como a sonegação. Então é preciso trabalhar esses aspectos que são os aspectos de maior dificuldade, o aspecto político, que mexe no Pacto Federativo, e o aspecto também de possível elevação da carga tributária. E, por fim, a gente tem um aspecto aí, um cenário de transição, né, de um sistema atual, que se aprovado esse novo, a gente vai conviver com dois sistemas, esse horrível e esse que a gente espera que não traga tantas exceções, tantas dificuldades e tantos filigranas aí que dificultam a vida do contribuinte. Então, em resumo, a gente espera que a reforma ela venha para auxiliar a vida do brasileiro, que ela traga não somente uma simplificação da burocracia, da arrecadação, mas que ela também beneficie com uma arrecadação mais justa, mais adequada, porque a gente é um dos países que mais paga impostos do mundo. Eu vou agora até São Carlos, mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Para o senhor, afinal de contas, o que nós precisamos para adequar a economia brasileira, para adequar as finanças municipais? Um pacto federativo, uma reforma tributária ou uma conversa política consequente? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos demais participantes do painel. Boa tarde ao deputado Baleia Rossi. Olha, as duas agendas prioritárias do Brasil agora, nesse ano que começou, primeiro, a agenda fiscal. O principal fator é a reforma previdenciária que já foi aprovada e tem outros também que virão mais à frente para a gente poder reequilibrar as contas públicas e também de estados e municípios. E o segundo é uma agenda de competitividade. E nesse sentido, a reforma tributária ela é fundamental, justamente para fazer aquilo que o deputado Baleia falou, que é simplificar o sistema tributário. Hoje a gente tem as empresas brasileiras
gastando muito tempo só para pagar impostos. As empresas gastam quase 3 meses para pagar impostos. Além disso, as empresas têm equipes só para cuidar do sistema tributário. Comparando com outros países, as empresas brasileiras têm, em média, 5 vezes mais funcionários para cuidar da área tributária do que as empresas americanas e o dobro do que as empresas europeias. Ou seja, por conta do nosso sistema, que é totalmente caótico, as empresas perdem produtividade, perdem competitividade por conta desse fator de ter que ficar lidando com as legislações complicadas de impostos. É evidente que agora não dá para a gente rever a carga tributária para baixo, porque a situação fiscal do país é muito ruim. E a revisão do Pacto Federativo também fica um pouco complicada por conta, não só os municípios e estados estão em situação ruim, como o próprio governo federal também está em situação ruim. Mas a PEC 45, que foi apresentada pelo Baleia, ela vai prever essa regra de transição de 10 anos, vai ter um comitê central para poder distribuir o que for arrecadado com o IBS. E eu acredito que depois que nós arrumarmos a questão fiscal, quando a reforma tributária estiver bem consolidada, aí a gente pode partir para uma outra discussão, para poder realmente rever o Pacto Federativo, colocar mais dinheiro onde o serviço é prestado, que é no município e nos estados, e também simplificar ainda mais o sistema tributário e até, se estiver tudo ok, vir a reduzir um pouco a carga tributária. Vou agora até Araraquara, presidente da ACIA, José Janone Júnior. Para o comerciante, qual que é o efeito? São 10 anos de transição também, se tudo aprovado. Mas qual que é o efeito que fica? É psicológico para o comerciante? É psicológico para o consumidor? Saber, olha, mudou, a coisa não está da maneira que estava antes na arrecadação de tributos, a gente está sabendo o que pagar. Qual que é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, deputado Baleia Rossi e todos participantes aí desse importante painel sobre a reforma tributária. Para os comerciantes, existem alguns aspectos e impactos mais imediatos. Por exemplo, os pequenos comerciantes, eles têm alguma dificuldade para também pagar essa enormidade de impostos que existe. Então, se nessa reforma tributária for possível haver uma melhor eficiência na cobrança para que, com essa eficiência, consiga gradativamente baixar as alíquotas, isso já seria uma grande valia. Também é muito importante pensar, durante essa reforma que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, também tem uma reforma paralela aí no Senado Federal e outra, acho que está vindo aí pelo ministro da Economia. E é muito importante que seja visto também uma possível desoneração dos impostos que incidem sobre a folha de pagamento dos trabalhadores, porque senão a reforma também ela não vai ter um efeito positivo nem no curto prazo e nem no médio prazo, porque é muito pesado hoje um comerciante, um empresário de médio e pequeno porte conseguir fazer a contratação, gerar empregos, porque é muito pesada a carga tributária. Então, eu acho que o Brasil precisa de muitas reformas e é importante aproveitarmos esse momento onde está tendo uma conscientização geral da população, da classe política, dos governantes, no sentido de promover todas as reformas possíveis aí que o Brasil tanto precisa. Boa Sertãozinho agora, diretor da Associação Comercial Valceles Paulo de Melo. Para o senhor que vem dentro de uma cidade que tem necessidade do consumo de empresas que estão enfrentando dificuldades, uma reforma dá mais confiança, consistência para o consumidor? Ele vai ficar um pouco mais aliviado? Ou a reforma vem, as pessoas vão olhar, mas precisam de uma economia um bocado mais forte? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Baleia. Boa tarde a todos os ouvintes. Toda reforma simplificando a tributação é ideal e necessária para o país, entendeu? Porque, no fim das contas, sempre o consumidor que paga essa conta.
Então, essa reforma é importante, mas ela tem que ser trabalhada num sistema completo, não pode se deixar nada de fora, igual aconteceu com o Simples, que foi excelente, mas ainda ficou a diferença de alíquota de Estado para fora. Então, essa tem que ser feita um trabalho grande de todo mundo cooperando, porque isso simplifica o dia a dia do empresário e, consequentemente, reflete em toda a cadeia produtiva. Então, é interessantíssima para a comunidade e para o próprio empresariado. Vou à Franca agora, advogado Fábio Genoveso. Doutor Fábio, a gente sabe que a carga tributária está alta, sim. Sabemos também da confusão que ela tem, que ela gera e da burocracia toda criada. Mudanças propostas alteram também essa burocracia? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores, aos demais componentes desse painel, ao deputado Baleia Rossi. Parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, Roberto, a desburocratização é uma das causas principais das dificuldades que o nosso país enfrenta. E a reforma tributária da forma proposta expõe a facilidade que vai ser a partir do momento da aprovação do Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos ter só um boleto com alíquotas já pré-determinadas por Estado, União e municípios. Isso vai facilitar a gestão das empresas, vai facilitar o dia a dia do empresário. Com certeza vamos ter maior produtividade e provavelmente o aumento do PIB. É importantíssimo, a simplificação, como disse o deputado no início da fala, é importantíssima para que a gente volte a crescer. Nós estamos num momento muito complicado da economia e isso passa também pela desburocratização, que é algo que desde quando o Brasil existe, a gente lida com burocracia das mais diversas ordens. Então é importantíssimo que a gente simplifique o procedimento, tanto na reforma tributária como em outros aspectos. Deputado, a gente ouviu várias opiniões até agora e elas mostram uma certa preocupação. E eu acho que quem está acompanhando em casa também está preocupado no seguinte: feita a reforma, tudo bem. O que muda para o empresário e o que muda para o trabalhador? O trabalhador precisa dos postos de trabalho para continuar existindo. O empresário precisa do trabalhador para gerar os seus recursos. A reforma muda o que nessa relação? Olha, 2 pontos importantes, Roberto, e cumprimentando todos que falaram de uma maneira muito precisa sobre a importância da reforma tributária. Primeiro, não haverá aumento de carga tributária, que seria uma loucura. Ao contrário, você simplifica para preparar a diminuição da carga no futuro. Segundo, a permanência do Simples. O Simples, na nossa PEC, permanece. A empresa vai escolher se vai para o novo sistema do IBS ou se permanece no Simples. A repercussão de uma votação da nossa PEC 45, ela é muito boa para o empresariado e principalmente para os trabalhadores. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos mais 7 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham, e só tem um objetivo que eu acho que tem que unir Congresso Nacional, Governo Federal e a todos, é geração de emprego, renda para a população. Os estudos pé no chão que nós temos demonstram que nos próximos 15 anos nós teremos, com a votação da PEC, no mínimo o aumento de 10 pontos no PIB. Um aumento de 10% do poder de compra da população. Um ambiente de negócio muito melhor. E isso quer dizer que a nossa economia vai destravar. Se a economia destrava, nós temos geração de emprego e renda. E melhora a competitividade das nossas empresas. O governo federal anunciou agora, o que é muito bom, esse pré-acordo do livre comércio entre o Mercosul, capitaneado pelo Brasil, com os países da Europa. Será que hoje, com esse sistema tributário maluco, as nossas empresas estão preparadas para disputar de igual para igual com as empresas europeias? Eu tenho dúvida. Por isso que eu acho que nós temos um ambiente político favorável. Você falou aqui do presidente Bolsonaro. Acho que pela primeira vez a gente tem um presidente que está falando abertamente. Depois da reforma da Previdência, queremos a tributária.
nós estamos dialogando com o ministro Paulo Guedes da Economia, porque, claro, ninguém faz uma economia, uma reforma tributária desse tamanho sem diálogo com quem comanda a economia hoje. Mas o presidente Rodrigo Maia, o grande patrocinador dessa proposta, o presidente Davi Alcolumbre já falou que é a favor também de uma reforma tributária. Portanto, eu acho que todos os fatores são convergentes para a gente acabar com essa novela. São 30 anos de discussão. Eu espero poder colocar agora, junto com todos, um capítulo final nessa novela da reforma tributária para gerar os empregos que são tão necessários. Eu volto a Ribeirão Preto, superintendente da Distrital Sul da ACI, José Rubens Hernandes. Para o senhor, 10 anos de tradição, é um período muito grande para essa tradição, é isso que o empresário, o comerciante está olhando, está esperando, gostaria que fosse menos? Sua opinião, por favor. Roberto, eu estava justamente pensando sobre esse assunto aqui antes de você me perguntar, uma sintonia até muito interessante. Eu entendo que é um prazo extremamente longo para conviver um sistema completamente ruim, muito sobrecarregado de burocracia, com um sistema novo que se propõe a ser limpo. Então, assim, a gente tem até um histórico. Vamos pegar uma situação que causa uma preocupação para a gente, que é a chamada Lei Candir. A Lei Candir ela veio trazer benefícios para os empresários com relação à desoneração de ICMS em relação às exportações. E essa lei sempre foi adiada a implementação dela, porque os estados sempre estão quebrados, eles não podem abrir mão de arrecadação, e isso foi postergando a implementação da Lei Candir e ela acabou caindo no vazio. Então, o temor que a gente tem, se eu estou trocando um veículo que tem um consumo de combustível muito elevado para um que é muito econômico, por que eu vou demorar 10 anos para fazer isso? Essa é a pergunta que fica no ar. E isso pode fazer com que o sistema antigo ele faça sucumbir o novo. Essa é uma preocupação, eu acho que latente de todos nós. 10 anos me parece ser um prazo extremamente longo. Talvez o Congresso tenha que dosar isso de uma forma um pouco melhor, pensar numa redução, de uma forma de implementação que seja mais ágil, mais prática. O que eu me referi na fala anterior é que vão estar em jogo interesses de vários segmentos. Por exemplo, as secretarias da Fazenda dos estados, dos municípios, elas estão estruturadas para fiscalizar os tributos que hoje existem. Na reforma, esses agentes, eles não terão mais essas funções. Como ficará? Então, todas essas dúvidas vão permear aí a discussão da reforma. Mas é preciso que elas sejam dissipadas para que ela seja implementada rapidamente e que a transição também não seja de 10 anos, que isso vai ser, e penso eu, sofrível. Vou agora até São Carlos, mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Para o senhor, as instituições democráticas estão andando? Evidentemente que sim. Muito do que a gente fez até agora, muito do que a gente vai fazer, vai depender do Congresso. E no Congresso, qual que seria a posição dos estados brasileiros que estão ali, conflitantes aqui, conflitantes lá, nos interesses dessa reforma? Olha, Roberto, essa realmente é a grande dificuldade para a gente conseguir aprovar uma reforma tributária. Porque hoje o que acontece no Brasil é que nós temos uma guerra fiscal entre os estados, cada qual promovendo benefícios fiscais para tentar atrair empresas para os seus respectivos estados. Então, por exemplo, acaba acontecendo distorções, a gente acaba criando custos logísticos que são desnecessários. A gente vê, por exemplo, empresas que ficam em São Paulo, fazem o motor e demais componentes de um veículo, aí depois a montadora desse veículo fica em Manaus, então as peças têm que ir de São Paulo para Manaus, para ele ser montado lá, depois ele volta para São Paulo para ir até o Porto de Santos e ser exportado. Então, é evidente que os governadores, os secretários de fazenda municipais, eles vão querer defender o posicionamento de ainda poder oferecer os benefícios fiscais, principalmente via ICMS, para poder manter a guerra fiscal. Mas eu acredito na capacidade de articulação do Congresso, acredito que isso precisa ser colocado a clara de que essa situação não pode mais continuar. A gente tem legislações de ICMS caóticas, são 27 legislações, é quase impossível de conviver, de conseguir pagar esses impostos. E isso, no longo prazo, não vai gerar algo saudável para o país. Então, eu acredito muito numa capacidade de diálogo, de
de composição para que se chegue num denominador comum e a gente consiga ter essa reforma tributária aprovada. Vou a Araraquara agora, presidente da ACIA, José Janone Júnior. Para nós aqui do interior, uma mudança tributária representa alguma coisa a mais? Tira alguma coisa? O que podemos pensar, por favor? Para nós aqui no interior de São Paulo, eu acho que vai dar possibilidade de criarmos cidades e polos produtivos por vocação, né? Então, nós sabemos que existem aqui no interior polos cerâmicos, polos de desenvolvimento da indústria de imóveis, polos de tecnologia, polos de diferentes agrícolas, de diferentes segmentos da produção. Então, nós acreditamos que com regras claras e um sistema de cobrança correto e eficaz, nós poderemos criar então esses polos aí esparramados pelo Estado sem que exista uma possível guerra fiscal entre um município e outro. Eu acredito que vai ser positivo se conseguirmos também identificar cada região, cada polo com a sua vocação, porque isso envolve a população, não tem necessidade de êxodo de trabalhadores para conseguir o seu sustento, então vai ficar muito positivo. Fica aí a sugestão ao deputado. Vou a Sertãozinho agora, diretor da Associação Comercial Valceles Paulo de Melo. A Associação Comercial fica atenta a quais os outros passos agora dentro do Congresso Brasileiro para fazer as mudanças que nós estamos debatendo aqui. A atenção é toda voltada para simplificação. Tudo que tem simplificação de impostos, de tributo e agilização para todos os setores é muito importante. Porque nós estamos aqui, Sertãozinho, por exemplo, com um potencial industrial enorme em hibernação e procurando oportunidades para que se volte a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e, consequentemente, elevar PIB e renda de pessoas, de todos os consumidores, de todos os cidadãos. Então, é importante toda essa simplificação que nós estamos discutindo aqui, estamos conversando, não só na tributária, mas em todos os setores. E que eu volto a repetir, temos que fazer ela unificada, com todos os estados juntos, embora exista essa disputa fiscal, mas achar um ponto na balança aí para equilibrar essa disputa e fazer com que todos os estados e municípios voltem a um único objetivo, que é o crescimento do PIB e, consequentemente, retorno para a própria população. Boa Franca agora, advogado Fábio Genovese. Doutor Fábio, a gente deveria entender essa reforma como também um desafogo à parte burocrática, quer dizer, a burocracia nossa também pesada, inibe investimento, inibe uma porção de coisas. E essa reforma ajuda nisso também? Sem dúvida. Roberto, eu acho um ponto importante que o deputado Baleia Rossi falou, além da simplificação, é a competitividade. A gente precisa desburocratizar não só para tratar as operações de forma mais fácil, mas para que a gente ganhe competitividade frente a empresas estrangeiras, para que o nosso país volte a crescer. Nenhum país burocrático consegue sobreviver e consegue níveis interessantes de exportação. Isso é fato. Há alguns anos atrás, o Banco Mundial fez uma pesquisa e constatou que o Brasil, o empresário médio brasileiro gasta 2.600 horas anuais tratando de entender a burocracia e o emaranhado legislativo, enquanto na Alemanha se gasta 100 horas, nos Estados Unidos 300 horas. Então, da forma como está, não tem como continuar. É fato, é hora de desburocratizar, simplificar, tornar a regra clara, tanto para o consumidor quanto para o empresário e para as empresas. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os advogados em Ribeirão Preto, superintendente da Distrital Sul da ACI, José Rubens Hernanes. Em São Carlos, o mestre em Empresas e Instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o presidente da ACIA, José Janone Júnior. Em Sertãozinho, o diretor da Associação Comercial Valceles Paulo de Melo. E em Franca, o advogado Fábio Genovese.
Deputado, vamos retomar um assunto aqui que eu acabei conversando recentemente. O senhor está lá no Parlamento Brasileiro, o senhor sabe que ali é uma briga danada dos estados. Essa briga toda já teve um reflexo muito grande na disputa também entre os estados por pequenas benesses, né? Numa guerra fiscal e Nossa Senhora fez tudo o que fez. Hoje lá, há um consenso que precisa se conversar, chegar a um acordo, evitar a guerra fiscal e saber equilibrar os interesses. Pré-sal, por exemplo, vai dar um bocado de dinheiro para quem? E quem não tem o pré-sal? Enfim, o que nós podemos pensar a esse respeito? Nós temos várias outras pautas que vão beneficiar estados e municípios, além da PEC 45, que já, como tem uma base ampla, ajuda já os estados e municípios, porque acaba com aquela história de criar contribuições que vão só para a União. Historicamente, nos últimos anos, a União sempre mandou para os estados e municípios obrigações, saúde, educação, segurança, agora retém o recurso. Então, a reforma tributária já é o começo do novo pacto federativo. Agora eu anotei 3 questões aqui que são importantes da fala dos nossos companheiros. Primeiro, a questão da transição é para dar segurança jurídica. Por quê, Roberto? Tem muito empresário que investiu na realidade de benefício fiscal. Você não pode tirar da noite para o dia, porque senão você judicializa e cria um grande imbróglio no nosso país. Pode discutir a diminuição dessa transição, é razoável. A comissão especial irá fazer e espero realmente que possa ter uma transição mais curta. O segundo ponto, e talvez dos mais importantes, eu estive reunido com os 27 secretários de Fazenda dos 27 estados do país. Historicamente, os estados nunca quiseram abrir mão do ICMS. Quarta-feira agora, às 10h30 da manhã, eu marquei uma reunião onde o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, Hildo Rocha, do Maranhão, o relator da nossa reforma tributária, o Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Junto comigo, nós estaremos recebendo os 27 secretários da Fazenda, com o apoio dos 27 governadores, a tramitação da PEC 45. Então, esse é um avanço muito grande. Eu, pessoalmente, conversei com o governador João Dória e com o secretário da Fazenda, o ministro Meirelles, e nós buscamos também o apoio de São Paulo a essa medida, que é muito importante, porque São Paulo é um grande estado produtor, também consumidor, mas se fosse uma aplicação direta, sem um pensamento maior de Brasil, do efeito que essa reforma pode ter na economia, poderia perder. Mas tanto o Meirelles quanto o João Dória tiveram uma posição de estadista e apoiaram a proposta porque sabem que destravar a economia do Brasil é bom para São Paulo, é bom para o Piauí, é bom para o Rio Grande do Sul, é bom para o Mato Grosso, é bom para todos. Então, esses 2 pontos que são bastante importantes. E claro que a desburocratização. Hoje gasta-se muito tempo para pensar o que vai pagar de imposto. Nós temos 10% do nosso PIB no contencioso, quando a média mundial é de 0,2, uma loucura. Hoje, já nos estudos mais atualizados, o Brasil gasta 1.900 horas, as empresas, para pensar o que vão pagar de impostos. A Bolívia, que é o segundo colocado no mundo, gasta 1.000 horas. A média mundial, 206 horas. Então, você diminuindo isso, você diminui o custo do Brasil. E aí, a população vai sentir lá no final, no preço mais barato. Não existe imposto bom, existe o imposto menos ruim. E o menos ruim é o IBS, porque você vai saber exatamente o que vai pagar e organiza a nossa economia. Uma provocação para a gente encerrar a nossa conversa. Vamos fazer a reforma tributária e vem CPMF? O governo federal, o Paulo Guedes, junto com o Marco Sintra, eles estão propondo uma nova CPMF, aliás, com alíquota o dobro do que era a antiga,
para a desoneração da folha. Não comunica diretamente com a PEC 45 de minha autoria, porque na nossa PEC a gente fala só em impostos sobre consumo. Agora, é necessário para gerar empregos que haja uma desoneração da folha. O que nós temos que pensar é como financiar essa desoneração sem a CPMF, que foi demonizada. Eu vejo muita dificuldade na aprovação de uma CPMF. Se você conversar com especialistas nessa área econômica, todos vão dizer: CPMF desorganiza a economia, ela é cascata, ela atrapalha o desenvolvimento e a competitividade das nossas empresas. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos que fazer é buscar um financiamento para a desoneração da folha. Isso pode correr junto com a PEC 45, que não seja a CPMF. Claro que nós vamos, o ministro Paulo Guedes encaminhará para a Câmara Federal, e nós não podemos também ter um preconceito. Nós temos que estudar, nós temos que ver os argumentos. Agora, de imediato, o que eu posso dizer é que há uma rejeição de uma nova CPMF muito grande na Câmara e no Senado. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, muito obrigado.